Você foi ensinado desde cedo a acreditar que pensar profundamente não era para você, que refletir, questionar, estudar filosofia, buscar a verdade, tudo isso pertencia a um grupo distante, quase inacessível, como se fosse um território reservado para poucos escolhidos. E sem perceber, você foi se afastando daquilo que mais poderia te libertar, a capacidade de compreender a realidade com clareza. Mas aqui está o ponto que muda tudo. A vida intelectual não é um privilégio, é uma dimensão essencial da existência humana. Não se trata de status, de diploma ou de linguagem complicada. Trata-se de consciência. Trata-se da sua capacidade de olhar para o mundo e não apenas reagir, mas entender. Desde Sócrates, o chamado sempre foi o mesmo. Viva de forma examinada, pense sobre o que você faz, questione o que você aceita. Isso nunca foi elitista, sempre foi profundamente humano. O que aconteceu ao longo do tempo foi uma distorção. A inteligência foi sendo associada a formalidades, a títulos, a ambientes acadêmicos que muitas vezes afastam mais do que aproximam. Criou-se a ideia de que pensar é complicado demais, que filosofia é inútil, que refletir é perda de tempo, e enquanto isso as pessoas foram sendo treinadas para consumir, repetir, obedecer, mas não para compreender. Só que a verdade não exige pedigree, ela exige honestidade. Grandes nomes como Platão e Aristóteles não estavam construindo uma elite inacessível, mas tentando responder perguntas que qualquer ser humano sincero pode fazer. O que é o bem? O que é a verdade? Como devemos viver? Essas perguntas não pertencem a uma classe social, elas pertencem à condição humana. A questão é que pensar dá trabalho. Pensar exige que você saia do automático, exige que você encare dúvidas, que você abandone certezas frágeis, que você suporte o desconforto de não saber. E por isso muitos preferem acreditar que a vida intelectual não é para eles. Não por incapacidade, mas porque é mais fácil permanecer na superfície do que mergulhar na profundidade. Mas toda transformação começa quando você decide não aceitar mais viver no raso. A vida intelectual começa em gestos simples. Ler com atenção, fazer perguntas, buscar boas fontes, refletir antes de formar opinião. Começa quando você percebe que sua mente não foi feita para ser ocupada por qualquer coisa, mas para buscar aquilo que é verdadeiro, bom e belo. E há uma consequência inevitável disso. Quando você mais pensa, menos manipulável você se torna. Uma pessoa que desenvolve a própria consciência não se curva facilmente a narrativas prontas, não se deixa levar por modismos ideológicos, não vive como espectadora da própria vida, ela assume o controle, ela enxerga, ela decide. É por isso que resgatar a vida intelectual é um ato de coragem, porque você deixa de ser conduzido e passa a caminhar, deixa de repetir e passa a compreender, deixa de viver no piloto automático e passa a viver com intenção. No Instituto Zarael nós não falamos para uma elite, nós falamos para aqueles que decidiram acordar. Pessoas comuns, com rotinas comuns, mas que carregam dentro de si um chamado em comum, o de viver com verdade, com consciência e com propósito. A vida intelectual não é elitista, ela é o início da sua liberdade. E essa porta não está fechada, ela sempre esteve aberta diante de você, esperando apenas que você tenha coragem de atravessá-la.